Continuando, pessoal, nós vamos falar agora sobre as opções de alinhamento. Elas ficam localizadas aqui acima, no menu de ferramentas, e eu tenho a opção de alinhar à esquerda, fazer o alinhamento ao centro e fazer o alinhamento à direita e justificado. Como é que eu faço para ativar essas opções? Digamos que eu queira alinhar somente esse parágrafo, independente de selecionar todo o parágrafo ou posicionar o cursor, é só eu clicar em uma dessas opções, aqui o parágrafo inteiro irá se adaptar. Então aqui eu estou alinhado à esquerda, quero alinhar ao centro, cliquei, quero alinhar à direita, da mesma forma. Quero o texto justificado, então tenho a aplicação do alinhamento. O texto justificado ele é muito utilizado em textos acadêmicos, no ambiente acadêmico, é essencial. Qualquer trabalho também passado por professores, vocês devem utilizar essa opção aqui para entregar o trabalho. Então ele fica alinhado à esquerda, fica alinhado à direita. Digamos que eu queira adicionar um título, Google Drive. Vamos até limpar essa formatação, né? Porque não estamos necessitando no momento. Vou colocar aqui preto, Google Drive. E quero que esse nome Google Drive ele esteja alinhado ao centro. Então eu vou selecionar aqui, ó, o título do meu texto, ele está alinhado ao centro. O que é que eu posso fazer agora? Eu vou clicar aqui para deixar o texto no negrito e também vou aumentar para 14 o tamanho, já que é título. Vamos supor que esse aqui é um ofício e que esse ofício ele tem que constar a data. O que é que eu posso fazer para constar a data? Vou primeiro adicionar Pereiro, 30 de maio de 2021. Quando a gente trata de ofício, essa informação ela fica alinhada à direita. Algumas pessoas, para fazer esse alinhamento à direita, o que é que elas costumam fazer? Começam a dar espaço até chegar no local desejado. E essa é uma prática que ela não deve ser utilizada. Por quê? Porque ela acaba por dar uma formatação errada no seu texto e posteriormente você pode ter problemas com isso. Então o que é que a gente pode fazer com essa questão? Selecionei, eu mantive o cursor em cima da linha desejada e vou aqui, ó, alinhar à direita, Pereiro, 30 de maio de 2021. E digamos que isso aqui deve ser assinado. A assinatura em ofícios ela fica posicionada ao centro. Então vou colocar aqui, ó, alinhar ao centro e vou colocar assinatura. Vou clicar aqui com Enter, né, para dar uma quebra do texto. E vou colocar a linha. Como é que eu posso colocar a linha? Eu utilizo o underline. Pronto. Feito isso, nós adicionamos o título centralizado, o texto justificado, ó. Então esse texto aqui está justificado, porém esse aqui não está. Então vou fazer o mesmo. Justifiquei aqui e justifiquei aqui. Outro ponto que a gente pode observar, isso aqui está com uma letra diferente, né? Então vou colocar ambas as letras com Times Roman, e aqui também Times New Roman, com tamanho 12. Então todas as minhas letras aqui, ó, selecionei todo o texto. O que é que eu posso fazer para selecionar todo o texto? Ou utilizar o atalho do teclado Ctrl A, ou selecionar aqui com o cursor do mouse. Então vou selecionar, colocar aqui Times para todos, adicionar o tamanho, até porque as normas da ABNT ele pede o tamanho 12, e vou justificar. Mas eu vou justificar essa parte aqui, ela já está justificada. Pronto. Ao lado das opções de alinhamento, nós temos o espaçamento entre linhas. Por que é utilizado o espaçamento? Para determinar a distância entre uma linha e outra dentro do Google Docs. Então, digamos que nesse parágrafo aqui eu quero uma distância maior. Então, vou clicar aqui, ó, espaçamento entre linhas.
e vou selecionar essa opção aqui 1,5, porque 1,5 é o padrão da BNT. Pronto. O espaçamento do texto aumentou. Nesse outro texto eu vou utilizar outro padrão de espaçamento entre linhas, o espaçamento duplo. Já temos outra disposição para o texto. E aqui eu vou manter o espaçamento simples, que é o padrão. Não é o padrão, né? Desculpa. O espaçamento simples, que é utilizado normalmente na parte de referências em textos acadêmicos. O padrão, se eu não me engano, é 1,15. Então, dessa forma, eu tenho o quê? O alinhamento do texto. Só que isso aqui está um pouco bagunçado. O ideal é que o texto inteiro ele tenha o mesmo padrão de alinhamento. Então, eu vou pegar, selecionar aqui o texto inteiro e vou colocar dentro das normas da BNT, 1,5. Ok? Pronto, vou reduzir esse espaço que eu tinha entre um e outro. Dentro da opção de espaçamento, nós temos a questão de adicionar o espaço antes do parágrafo ou depois do parágrafo. Por quê? Nós temos o hábito de fazer isso aqui, de dar duas quebras de linhas para adicionar esse espaçamento. E não é o correto. O correto a se fazer é selecionar essa opção aqui, ó. Primeiro eu vou no espaço, adicionar espaço depois do parágrafo. Você pode notar que ele adicionou um espaço depois do parágrafo sem a quebra. E eu quero adicionar um espaço antes do parágrafo. Clico aqui, ó. Adicionar espaço antes do parágrafo. Isso aqui é o correto a ser feito e não dar a quebra apertando o Enter. Se eu quero um espaçamento do parágrafo personalizado, então vou clicar aqui novamente, vou espaçamento personalizado. Vou clicar aqui, ó, espaçamento entre linhas 1,5 e vou adicionar aqui. Se eu quero antes 10, espaçamento no valor 10 e depois no valor 10, coloco aqui. Se eu quisesse 8, se eu quisesse 7, fica a critério. É sempre bom consultar a norma antes de espaçamento personalizado. Outra opção muito útil dentro do menu de ferramentas são a lista de marcadores. O que é a lista de marcadores e como é que eu posso utilizá-la? A opção pelo atalho do teclado seria colocar um número seguido do parêntese. Então, ao dar o espaço, ele já coloca o marcador automaticamente. Então, vou colocar um exemplo aqui. Lista 1. Dei um Enter, né? Lista 2. Outro Enter. Lista 3. Então, dessa forma, eu consigo inserir marcadores utilizando uma lista numerada. Outra forma para utilizar esse marcador seria com um asterisco. Coloco um asterisco e coloquei aqui, ó, lista 1. Então, a partir do momento que eu dou espaço, ele já insere um marcador com caracteres especiais e não numerados. A outra forma é a seção do menu acima. Então, vou colocar aqui. Então, vou acessar o menu acima, lista de marcadores, e vou escolher uma dessas duas opções. Eu tenho a opção aqui, ó, a lista numerada, e tem a lista com marcadores. Então, vou primeiro pegar a lista numerada. Então, a lista numerada, ela me dá, ó, com os níveis, né, 1, com A, B, C, D, sucessivamente, dentre os níveis. Me dá essa outra opção, que é bem parecida. Tem a questão de A, B, C, D. E assim, vocês podem futuramente observar mais opções dentro desse contexto aqui. Mas vamos lá. Vamos utilizar essa aqui, o padrão. O 1, colocar lista 1, cliquei, lista 2, lista 3, lista 4. O que é que pode ser utilizado dentro desse menu acima para fazer as modificações entre os níveis, estabelecer níveis, né, conforme é colocado aqui, ó, 1, aí tem o A, o B, o C. Então, o que é que pode ser utilizado para estabelecer esses níveis? Eu seleciono o local, clico aqui, ó, diminuir recuo ou aumentar recuo. Então, quando eu aumento o recuo, ele estabelece um nível diferente, ó. Então, quanto mais eu coloco, mais níveis ele vai adicionando. Quanto mais eu retrocedo, mais níveis ele vai
retornando ao local que estava antes. Então, digamos que eu queira fazer aqui, ó, lista 1, né? Aumentei o recuo. Só que aqui o recuo está com 1, aí vai a opção A, B, C. Se eu quiser, dentro de um trabalho acadêmico, digamos que eu queira 1 e o avançar de nível seja 1.1, 1.2, 1.3. Eu retorno aqui na lista numerada, seleciono a opção que vai me atender, que no caso seria essa terceira aqui, ó. Então, essa terceira opção, ela atende o que eu estou querendo, né? O que eu acabei de informar. Então, essa é a opção de listas numeradas. A outra opção que a gente pode fazer aqui, utilizar, é a lista com caracteres especiais. Essa lista ela pode ser acessada aqui, ó, do lado da lista numerada, nós temos a lista com marcadores. Que eu tenho essas diversas opções que fica a critério de cada um escolher. Então, eu escolhi essa primeira com bolinhas e ela também tem uma questão do avanço de níveis. Ó, aqui eu avanço o nível e aqui eu retrocedo, da mesma forma da lista numerada. Outro ponto que é importante observar dentro desse menu de ferramentas diz respeito a limpar a formatação. Então, digamos que eu fiz tudo isso aqui e quero limpar. Não está me servindo. Eu preciso apagar? Não. Eu vou clicar aqui nessa opção, limpar a formatação. Peraí, deixa eu... Eu fiz isso aqui, selecionei o texto, desculpem, coloquei aqui uma cor estranha. E quero retroceder isso, limpar a formatação e colocar ela padrão do Google Docs. Então, seleciono, clico aqui, ó, limpar a formatação. Ela volta à formatação original do Google Docs. O que é que eu posso fazer para esse parágrafo abaixo seguir a formatação dos parágrafos acima? Seleciono o parágrafo que eu quero copiar, clico em pintar a formatação e coloco no parágrafo que eu quero estabelecer isso. Ok? Outro ponto. Como é que eu posso fazer o recuo de linha do parágrafo de forma mais rápida e prática, utilizando o atalho do teclado Tab. Colocou aqui 1,25 como eu tinha especificado lá acima. Aqui da mesma forma. Deixa eu colocar isso aqui com espaçamento 1,5. Outro ponto é do menu de ferramentas, a questão daqui, dos modos de apresentação. Aqui nós temos modo de edição, de sugestão e de visualização. O modo de edição é o que nós estamos utilizando agora, ele é o mais comum utilizado para fabricar o texto. O modo de sugestão, ó, aqui tá você está no modo sugerindo, ele especificou aqui abaixo. Digamos que eu estou corrigindo um TCC, um trabalho de conclusão de curso, um trabalho acadêmico de alguém, de algum aluno, e estou sugerindo eventuais trocas de palavras. Então eu quero trocar isso aqui, ó, computação em nuvem por computação por cloud. Um exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar, vou colocar aqui cloud. O que é que ele especificou? Ele vai notificar a pessoa, no caso se eu estiver trabalhando em conjunto com outra, que a palavra nuvem ela foi modificada, foi trocada pela palavra cloud. Aí resta a pessoa aceitar a sugestão ou declinar. Então, se eu aceitei a sugestão, vou clicar aqui, ó. Se eu não aceitei a sugestão, se eu acho que aquilo não agrega o meu texto, clico no X. Então, por isso que é importante o modo sugestão. Outra coisa, você quer visualizar o texto sem ter perigo de modificar, então clique aqui no modo de visualização. Então, esse modo de visualização vai te dar essa opção. Então, vou retornar aqui para o modo de edição. E outro ponto que deve ser considerado é a questão de compartilhamento, que é uma das características da plataforma Google. Eu quero fazer um trabalho em conjunto com outras pessoas. Então, eu posso adicionar aqui um e-mail, vou adicionar aqui meu e-mail pessoal, e posso determinar se essa pessoa ela vai poder editar o meu texto, se ela vai poder somente comentar, fazer eventuais revisões, ou se ela vai somente ler. Fica a critério aí se você quer mandar para uma pessoa somente ler seu texto. Então você coloca aqui, leitor. Quer mandar para uma pessoa ler e comentar, comentarista. Quer mandar para uma pessoa editar, construir o trabalho em conjunto. Clica em editor. Fica a critério do que você espera para o seu trabalho.
ok?